Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 46. Eu sou Rafael Arinelli e filmes de gangster são meu fraco. Porque vai saber o que vai acontecer comigo se eu falar diferente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Cury e hoje eu tenho uma piada pra contar pra todo mundo que é muito ruim. Qual é a piada muito ruim? Você sabe qual que é a atriz que nunca vai poder mudar o corte de cabelo dela? Nunca vai poder mudar o corte. Rápido, nome de atriz com hair. Não sei, cara, não sei. Não, é a Zooey Deschanel. Nossa senhora, que coisa horrorosa. Aqui é o Henrique Risato e eu nunca levo presentes para o meu padrinho. E aqui é o Bruno Costa, eu faria uma oferta que vocês com certeza não irão recusar. Qual oferta seria essa, meu Deus do céu? Gravar o podcast com vocês. Aê! É isso mesmo! Hoje no podcast Cinemação número 46 vamos falar sobre filmes de gangster. O que será que esse gênero vai trazer pra gente de retaliação depois, né? Será que só vamos ter elogios pra ele hoje? Ou não, né? Vamos ver até onde que a gente vai com a nossa firmeza, né? Com o tema. Então vamos começar o podcast Cinemação número 46 com o quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão, mas a gente tem aqui uma filosofia de antes de começar o quadro Repercussão, a gente sempre repercute sobre os nossos convidados. Então hoje a gente vai repercutir um pouco sobre o Bruno Costa. Quem é o Bruno Costa, hein, Brunão? Da onde você veio? Como você veio parar aqui com a gente? Cara, eu sou do site oicinéfilos.com.br, tenho lá o podcast do Cinecast, onde a gente tem o Cult, o Pipoca e o Especial. Eu vim parar aqui graças ao convite do Henrique, que gravou com a gente o Cinecast Cult sobre Cães de Aluguel. Foi muito bacana, muito legal a participação dele. E aí ele me convidou aqui pra gente falar hoje sobre gangsters. Exatamente, eu acho que ele se sentiu na obrigação depois de Cães de Aluguel, né? Que não deixa de ser um filme de gangster, de chamar você, né? É, pois é. Acho que ele se sentiu na obrigação moral. Né? Realmente foi um convite que não dava pra recusar, né? É verdade. Pois é, muito legal o trabalho que o pessoal lá do Cinéfilos está fazendo. O Cinecast, para quem não escutou, escute, porque é um trabalho muito bem feito e vale a pena mesmo imergir aí nesse outro podcast, porque ele tem uma qualidade. O podcast que o Henrique participou, que foi o que a gente acompanhou assim mais de perto, porque tinha um membro da equipe lá, pô, é do caramba, assim. O podcast tem quase 2 horas, eles destrincham o filme inteiro de Cães de Aluguel, cada cena, cada significado, demais, assim, muito bom mesmo. E você gostou, né, Henrique? Mais ou menos. Não, eu gostei, eu já tô intimando o Bruno pra fazer o próximo convite já. Exatamente. Pode deixar. Muito bem, a gente tem aqui alguns comentários, mas antes a gente sempre relembra, não é isso, Dani? Como que o pessoal faz pra chegar até o Cinemação? Bom, quem chegou até o podcast do Cinemação sem ter entrado no site, né, direto pelo Spreaker, pelo Facebook, então vamos a todos os nossos canais de comunicação para você mandar o seu feedback, mandar o seu comentário, receita de bolo, o que você quiser mandar pra gente, você manda. É só entrar no facebook.com/cinemação. Quem que prefere o Twitter pode seguir a gente no Twitter pelo twitter.com/cinema_ação.
no cinemação.com, fazendo os comentários nas nossas postagens, e também pode mandar um e-mail para contato.cinemação@... Falei errado? Não. Contato.cinemação@gmail.com. Achei que eu tava falando errado. Que a gente olhou feio pra você. Sei lá, mas é isso aí. Então é só mandar o que você quiser. E o Google+, a gente não tem de Cinemação? Tá tudo saindo lá, então é só adicionar no site do cinemação.com. Logo abaixo da parte do Twitter tem o linkzinho pro Google Plus também. Exatamente. E o Orkut? Ah, o Kurt morreu. E o ICQ do Cinemação? A caixa postal, né, também. Bom, a gente tem comentários rápidos aqui, breves e tal, e dessa vez eu vou pedir pro Dani começar com o comentário que a gente separou aqui, porque é um comentário bem legal e a gente queria também saber a opinião do Bruno sobre o filme. Afinal de contas, no nosso último podcast 45, que foi especial sobre o Homem de Aço, eram 3 pessoas contra o Henrique, porque o Henrique foi o único que não gostou do filme. E aí a gente recebeu esse comentário aí. Então qual que é o comentário, Dani? Bom, o comentário foi do Mariel Fernandes. Ele sempre comenta, né, no Cinemação, tá sempre presente. E ele comentou o seguinte, na crítica do Homem de Aço que eu escrevi, ele comentou o seguinte: bom, o que eu soube é que ele não usa a cueca por cima da roupa e que os pais verdadeiros dos personagens ganham $5 por página do herói. Ou seja, o filho famoso ficou devendo. Não entendi porra nenhuma que ele disse. Mas tudo bem. Quem ganha R$5 não são nem a Martha Kent, nem o Jonathan Kent e nem o Jor-El que morreu. Quem ganha esses $5 são os caras que criaram ele. Eu não sabia disso, não sei se procede, se a informação tá realmente acurada, se é exatamente esse valor, mas é óbvio que eles têm os seus direitos autorais aí, né? Então, enfim, interpretem aí o comentário do Mariel Fernandes. O que deu a entender é que ele também não gostou tanto do filme assim, né? Não foi um filme que chamou a atenção. Daí eu queria saber do Bruno. Bruno, você já assistiu O Homem de Aço ou não? Já assisti. E qual que foi a sua impressão sobre o filme? Cara, eu gostei do filme. Eu acho que o filme tem seus problemas, tem seus equívocos, mas no geral acho que o saldo dele é bem positivo. Eu acredito que sim, a gente tá num caminho diferente para ver um outro super-homem. Talvez as pessoas ainda tenham muito a ideia mitificada do que é o Homem de Aço na cabeça, né? Talvez isso não é nenhum problema, porque afinal de contas ele é um ícone da cultura pop, né? O personagem é conhecido, acho que mundialmente, com certeza mundialmente. Então, eu acredito que talvez isso tenha gerado uma expectativa, e essa expectativa talvez não tenha sido totalmente correspondida para a maioria. Para a maioria não, mas digamos para uma parte do público. Mas eu acho que o filme é bom, o filme tem seus problemas, mas é um bom filme no geral. Acho que o saldo é positivo. Uma sensação assim que a gente teve assim no último podcast que a gente conversou foi que o filme ele é o pontapé inicial para uma construção de personagem que a gente percebe que muito provavelmente vai ter o filme 2, o filme 3, e que ele vai se fortificando, né? A imagem do personagem vai se fortificando. Teve muita gente que falou assim, mas esse não é o Super-Homem, não é o Clark Kent e tal. Mas eu interpretei como assim, isso é realmente o começo. Ele, no final do filme, ele vira o Clark Kent que a gente conhece. E daí ele vai começar a se formar essa... O que ficou... o que entrou como lenda, né? O que se transformou num mito, assim. Eu acho que vai se construir, assim. Que não deixa de ser um pouco do que o Nolan fez com o Batman, né? Também. O que eu não gostei foi isso. Eu não esperava tanta alteração, assim. Eu sabia que era um filme de origem, mas eu não achei que era, assim, tão início dele, assim. Porque o Superman, ele é conhecido como o escoteiro até, né? Do Boy Scout. Uma das coisas que eu não gostei do filme foi isso. Eu achei que o cara é uma ameaça à Terra também. Eu fiquei esperando, nossa, cadê o Batman com uma bazuca de kryptonita, assim? Hoje, tacar o Super-Homem, beleza, você derrotou os Zod, vai embora do nosso planeta agora. Você pôs um alvo na Terra. Entendi. Mas eu preciso assistir de novo agora, sabendo o que me aguarda. Uma pipoca lá, um refrigerante gelado e vou acabar gostando do Homem de Aço. Eu acho que, assim, o Homem de Aço, cara, é um filme, sim, de origem.
origem. E como todo filme de origem, ele tá recontando uma história que você já conhece. Você já conhece, seja porque você já viu nos quadrinhos, seja porque você já acompanhou na animação do Super-Homem, seja porque, enfim, seja qual mídia você já tenha visto, é sempre muito parecida, né? Só que o Nolan, junto com o Goya, eles quiseram ir mais fundo em quem é a dualidade, o problema que existe em carregar o fardo de ser o Super-Homem, né? Essa construção realmente do Salvador, ela ficou num drama humano, né? E apesar dele ser um alienista, enfim, ele tem um drama humano. A que lado ele vai escolher da formação dele? Ele vai realmente abraçar os ideais dele enquanto homem humano, né? Ou ele vai ser aquele salvador que o pai kryptoniano exige que ele seja, né? É um filme nesse ponto que você precisa ir um pouco mais fundo pra pegar ele, mas aí é que tá o problema do filme. Eu acho que aí entra o problema de direção, entra o problema de roteiro também, de construção desse personagem. Eu acho que em Batman Begins, por exemplo, eu acho que o Nolan dá mais respiro pro filme. Ele deixa o Bruce Wayne se construir mais enquanto personagem. Os erros do Bruce Wayne são erros muito mais do Bruce Wayne, das escolhas que o Bruce Wayne fez, do que respectivo fardo que ele carrega, entendeu? Eu acho que no Super-Homem não, no Super-Homem é exatamente isso. Os dois pais dele exigem muito dele enquanto posição, né? Um pai dizendo que ele tem que se esconder, o outro pai dizendo que ele é o salvador, enfim. Ele fica nessa dualidade de escolhas, pra que lado ir, e os erros eu acho que são mais brandos nesse ponto, exatamente. Porque você acaba julgando ele pelos olhos dos pais dele, né? Uhum. Os pais dele não deram opções, né? Apenas colocaram, olha, você tem esse caminho ou esse caminho. Ele não escolheu o caminho dele, né? Exatamente. Na verdade, o filme quer que ele escolha, mas eu acho que ele não escolhe, aí que tá o problema, né? E como sente, né, essa escolha, né? Porque, puta merda, o cara sente demais a escolha, fica com que pai dele, né? Cada palavra dos pais é um fardo, né? Um peso. Foi o que eu mais gostei mesmo, foi isso que o Bruno falou, do drama humano mesmo, assim, não fugir um pouco daqueles dos principais, ou do que o que o grande público tá acostumado com o Super-Homem, só desse ícone salvador que é quase sei lá, um cara sem, um deus, né, um cara sem muitos sentimentos, e colocou isso foi o melhor de tudo. Bom, legal, mais informações sobre o Homem de Aço, acessem lá o podcast 45, porque tem várias informações bacanas lá também, como por exemplo, né, se ele ficou sexy sem a cueca por cima da roupa, né? Tem essa informação lá. Não tem, mas tem eu e o Daniel brigando porque a Lois Lane ficou loira. Exatamente. Bom, outro comentário que a gente tem aqui foi, na verdade, um post que a gente colocou sobre o ator do seriado Glee, né, que acabou falecendo aí, e a Fabiola Garcia comentou o seguinte: o mundo perde mais um jovem talentoso com todo um futuro pela frente para as drogas. Henrique, você que é um acompanhador de Glee aí, tipo, foi uma perda tão sentida assim? Achei que você ia falar que eu era acompanhante do cara. Eu falei, não sou. Definitivamente não. Ah, cara, a gente é um cara, tem 31 anos, é mais ou menos da nossa idade, um pouquinho mais velho. O personagem era legal, é um cara que canta bem, é um bom ator. A gente fica chateado porque, pô, morrer por drogas, assim, teve a recente Amy Winehouse, tipo... Eu pego os CDs dela pra ouvir, meu, que animal que era a voz dela, sabe? Meu próprio Heath Ledger, né? O Heath Ledger mesmo. Pô, mas não foi bem, talvez, por drogas, não sei como foi o caso do Heath Ledger, né? Mas quando a Fabiola comentou isso, quando eu li esse comentário, eu pensei justamente nisso. Meu, realmente tem muitos, dá pra encontrar vários atores, e daí se entrar no mundo da música, mais gente ainda, que tem talento que foi perdido pras drogas, especificamente. Né? E morreu novo, né? Muito novo, cara. Não, é demais. E é incrível como essas personalidades, né, de cinema, de música e tal, algumas não tão estruturadas para ter o sucesso que aguarda elas, né? E daí no fim a pessoa acaba se jogando numa coisa que é maior do que ela. Sim, e no caso desse ator, do Corey Monteith, que fala, né, ele não foi dificuldade de lidar com o sucesso, foi mais uma espécie de um problema que ele tinha mesmo, é uma doença, né, vício em drogas é uma doença, e ele tinha já fazia tempo, tanto que com 19 anos ele tinha passado por um processo de recuperação, né, de reabilitação e tal, tinha voltado agora, então é uma coisa que se mantém. O meu comentário aqui é sobre um post que eu coloquei hoje, dia 15, que é: Chapeleiro Maluco de Johnny Depp está confirmado em Alice no País das Maravilhas 2. Quem comentou foi uma pessoa que quase sempre ela comenta,
que é a musa aqui do Cinemação, a Dani Cosmoveg. Ela escreveu: gritos de loucura nesse momento. Não! Adoro o Tim Burton, o Johnny Depp, mas esse filme, acho que deviam mudar o nome do filme também. Depp, o Estranho no País das Maravilhas. Eu concordo com ela. O Alice no País das Maravilhas, essa versão da Disney, eu só assisti no cinema. Eu lembro que eu achei o 3D ruim. Foi assim, um dos primeiros filmes em 3D logo depois do Avatar. E eu não tive vontade de assistir de novo esse filme. Não sei se vocês também não gostaram ou se vocês gostaram do Alice no País das Maravilhas com o Tim Burton. O que você achou, Bruno? Eu vi o Alice, mas eu acho que é o Depp fazendo o que ele já faz repetidas vezes, né? Eu não gosto muito do filme, eu acho que o filme tem equívocos, tem problemas. Eu gosto muito da direção de arte, eu acho interessante. Fotografia também acho bem bacana, mas a ideia em si de recontar a história da forma como foi, não sei, não me agrada particularmente. Não me agrada. Eu até teria que rever o filme para dar uma opinião mais embasada, porque o filme não tá fresco na minha cabeça. Eu lembro que quando eu vi eu não gostei. Eu achei uma repetição de ideias, eu não achei que trouxe realmente nada novo pra história. Nada realmente que você tenha uma virada aí. Um filme que realmente se torne importante nesse ponto. Olha, virou por conta disso. Ele trouxe uma referência nova, ele contextualizou a história de uma forma totalmente diferente. Não, eu acho uma repetição de ideias e acho o Depp fazendo o que ele sempre faz. E mais do que isso, né? Ele tá se tornando um ator que passou do patamar de ser um ator ótimo pra se tornar um ator que faz a mesma coisa sempre. Você vê filmes assim que às vezes não tem a temática completamente diferente, como aquele filme que fizeram só pra mostrar a beleza da Angelina Jolie. O Turista. O Turista, exatamente. Ele tem uma cena dele correndo no telhado, né? De roupão, que, é o Jack Sparrow correndo ali. O jeito dele correr, os 3 jeitos dele, ele tá se tornando um ator, assim, até muito previsível, né? O que eu acho interessante é que o Johnny Depp, não sei se vocês concordam, mas ele não tá mais sendo um ator de cara limpa, né? Todo personagem dele tem uma maquiagem. Agora saiu o Cavaleiro Solitário, que ele é o índio lá. É o tonto. O tonto é. E eu também assisti o trailer, eu vi que o filme foi um fracasso nos Estados Unidos. Não sei como ele foi no Brasil, acredito que o filme não tá indo bem. Mas eu não senti a mínima vontade de ir pro cinema assistir esse filme. É como o Bruno falou, é o Johnny Depp fazendo mais do mesmo, né? Ele até faz muito bem esse papel, né? Esse tipo de ideia que o Tim Burton sempre tem pros personagens que ele acaba fazendo com ele. Enfim, é uma parceria e essa parceria acaba sendo contextualizada dentro de personagens que têm trejeitos, têm ideias parecidas entre eles, enfim. Só que o problema é que eu acho que ele se repete muito nisso. Ele já não tá criando nada novo, até porque esses personagens também não estão dando espaço para ele realmente inovar de alguma forma. Ele está sempre repetindo fórmulas de personagens que a gente já conhece, né? Exatamente. Então os trejeitos também, eu acho que pro ator, eu estava vendo um documentário chamado Século Stanislavski, né? Que fala sobre o método Stanislavski de interpretação e tudo mais. Eu acho que o ator ele precisa de um respiro. Ele não pode ficar sempre se apegando a uma mesma ideia de papel, porque senão ele não dá tempo daquele personagem sair, ganhar um respiro e depois ser revisitado. Se ele está sempre, o tempo todo, fazendo aquele mesmo papel, ou pelo menos a mesma ideia, vamos dizer assim, não é o mesmo papel, mas a mesma ideia de personagem, a mesma ideia de construção, ele não se dá o tempo suficiente para perder os trejeitos daquele personagem e poder embarcar no outro personagem. Então, se você for pegando ele em sequências com essa mesma ideia, você vai ver que os trejeitos são muito parecidos, porque ele, na verdade, só está reciclando uma ideia que ele já teve de personagem. Exatamente. Uma ideia que ele já construiu. E eu acho que isso, pro ator, pelo menos nesse documentário fala um pouco isso, o ator precisa de tempo. O ator precisa de tempo para construir, para pensar o seu personagem, para viver o seu personagem, para entender de que forma o seu personagem age de acordo com o mundo idealizado no roteiro do filme. Porque é um mundo diferente, é um mundo à parte, óbvio. Um mundo à parte pede personagens diferentes, personagens à parte. É complicado pro ator também isso. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente tem que depois mandar o link do podcast pro Johnny Depp ouvir, né? Heat is rolling in like hell's red rug, stinking like the breath of Beelzebub. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Be my friend?
Godfather. Good. Filmes de gangster. Logo, esses filmes são linkados automaticamente logo com um Poderoso Chefão, enfim, que é o filme mãe, né, de filmes de gangster. Mas antes da gente falar de um filme específico ou de vários filmes específicos que a gente vai lembrar aqui, eu queria trazer uma discussão aqui pra mesa, pra gente falar, assim, pra gente tentar entender um pouco mais esse gênero. A pergunta que eu tenho pra vocês é a seguinte: gangster e máfia são exatamente a mesma coisa ou não? Gangster e mafioso. E mafioso, gangster e mafioso, porque gangster é uma gangue, certo? Sim. É isso, gangster vem de gangue. Sim. E gangsters e mafiosos, eles são a mesma coisa, então a gente pode colocar tudo no mesmo pacote, fechar e falar, não, são o mesmo tipo, o mesmo estereótipo tá ali. Não, todo mafioso também é um gangster, mas nem todo gangster é um mafioso. Eu acho É por aí. O conceito seria realmente esse. E qual que é o conceito, então, de gangster e qual que é o conceito de mafioso? Como diferenciá-los na rua? Ó, pra mim é o seguinte, o gangster é aquele que pertence a uma gangue, ou seja, um grupo de criminosos. E o mafioso, que pertence a um grupo da máfia, pertence à máfia, que é algo um pouco maior do que um simples grupo de criminosos. É um comando mesmo não sei nem explicar, mas é um grupo muito grande que comanda toda uma série de linhas de produção necessárias para todo o crime organizado. Então, eu diria que a gente, assim, em Os Bons Companheiros do Scorsese, nós temos a ideia dos gangsters, né? Daqueles que tentam a ascensão à máfia, né? Eles estão uma escada abaixo da máfia, de realmente ser mafiosos. No Poderoso Chefão não. No Poderoso Chefão você tem realmente a construção do que é a máfia. A máfia, ela é algo maior, ela mexe num âmbito maior. O próprio conceito de ser um mafioso, que na minha interpretação você está num jogo maior do que ser um gangster. Um gangster, eu acho que ele age para a máfia, entendeu? Como, por exemplo, Os Bons Companheiros. Eles são agentes desse grupo maior, como vocês mesmo colocaram, desse nicho, né? Que são os mafiosos. São aqueles caras que se sentam na mesa e decidem, né? Olha, o que a gente vai fazer? Que tem uma cena, inclusive, do Poderoso Chefão que é basicamente isso. Marlon Brando vai para planejar de que forma eles iam dividir territórios e tudo mais. Eu acho que isso é o âmbito do mafioso. O âmbito do gangster é um pouco menor. O gangster age mais na rua, é o cara que vai fazer os serviços mais básicos, enfim. Mas o mafioso, como vocês mesmo colocaram, também é um gangster, porque o conceito de gangster é aquele que pertence a uma quadrilha, né? A um grupo, né? Que, óbvio, não é parecido com a máfia, mas eu acho que isso acaba se misturando um pouco, porque como o gangster tá ligado diretamente à máfia, e isso tentando analisar o contexto como um todo, você acaba misturando um pouco as coisas. Mas, por exemplo, você tem filmes como Gangues de Nova York. Gangues de Nova York, por exemplo, não é um filme de máfia, mas é um filme de gangster, entendeu? Entendi. Mas você ainda não tem um conceito de máfia. Acho que a palavra, inclusive, nem pelo contexto do filme, nem tinha sido criada ainda, se a gente pode pensar assim, porque máfia vai ser uma palavra criada, se eu não me engano, vai ser algo criado na Itália. Eu não lembro o ano exato agora, a gente pode pesquisar, mas acho que vem exatamente disso, vem de um período histórico na Itália. Será que a gente pode, então, dizer que gangsters são mais urbanos e mafiosos eles são mais ideológicos? Ou não? É demais esse conceito. É uma mistura muito grande. O mafioso, eu gosto de dizer que é o bandido mais sofisticado, o gangster sofisticado, né? É o gangster, mas com um glamour muito maior. Ele tá jogando as cartas muito mais de cima, né? O gangster geralmente é aquele cara mais urbano mesmo nesse sentido de ação, né? É um cara mais da rua. É o cara que vai tomar atitudes, é o cara que vai brigar direto com a polícia o tempo todo, vai entrar em confronto, enfim. Mas ele pode ser um mafioso também, é aí que tá, como vocês mesmos colocaram, mas eu acho que é por isso que filmes como Os Bons Companheiros e O Poderoso Chefão, por exemplo, são filmes de gangsters, porque querendo ou não, existe a figura ali. Mesmo que em O Poderoso Chefão você tenha uma discussão muito mais acima, que é essa discussão da máfia que a gente está colocando, e Os Bons Companheiros você veja esse lado mais baixo da máfia, que eu gosto de chamar de gangsters. O mafioso, no final das contas, ele acaba não sujando muito as mãos, né? Literalmente de sangue, ele fica mais na organização da família, no caso da máfia, mesmo pegando
ideia italiana, né? Ele Sim. faz toda essa parte de organização, de planejamento, de como que a gente vai manter o território, como a gente vai abranger o nosso território. E ele usa as gangues, ou a sua própria... Tem uma gangue que trabalha para ele e com ele pra fazer um trabalho sujo. Ó, você tem que matar tal cara, ó, tem que persuadir, tem que comprar tal político ou tal delegado. É mais ou menos isso, né? Eu veria por essa forma, exatamente. Eu veria dessa forma. Legal, então a gente tem aqui um conceito de filmes de gangsters e filmes de mafiosos. Aqui a gente vai tentar, acho que, enfiar tudo meio junto, assim, né? E a gente pode ir tentar discutindo o que tá mais perto do que, né? Posso começar com um polêmico? Comece. Uma ideia polêmica? Pode começar. Cidade de Deus. Pode ser considerado um filme de gangster? Isso, é verdade. Hoje, quando a gente estava pensando na lista, surgiu essa dúvida, né? Bom, eu acho que dentro desse nosso conceito é um filme de gangster, mas não é um filme de mafioso. Pelo contrário, é exatamente gangster. Só que é um conceito diferente de gangster, né? Não é o gangster clássico. Eles não vestem aqueles ternos, enfim, como você provavelmente vai lembrar de filmes como Inimigos Públicos, ou, enfim, Scarface, A Vergonha de uma Nação, ou o próprio filme do Griffith lá no começo, enfim, não é isso, não é o conceito clássico. É um conceito diferente, é um gangster da nossa realidade. Mas ele sim, ele tá incluído dentro de uma cultura de gangues. Então ele é um gangster. É um gangster tupiniquim. Exatamente. Mas é um filme, é um dos poucos filmes brasileiros que traz esse tema, né, de gangue mesmo. Acho que se for parar pra pensar assim, daí todos os filmes brasileiros que falam de tráfico de drogas de alguma maneira são um pouco de gangster, mas, né, assim, todos eles têm a ver com gangues, apesar de que, claro, o termo gangster é muito mais carregado de sentidos na realidade dos Estados Unidos e no caso da máfia em alguns nesse conceito italiano, que com certeza há filmes italianos a respeito também, mas acima de tudo um termo mais que, vamos dizer assim, que ele remete a algo muito mais americano, né? Não, com certeza. E a década de 30, onde a gente vai ter os filmes da Era de Ouro, aí, a Era de Ouro conturbada, como eles dizem, do cinema americano, eles refletem a própria história da América, né? Você vai ter, então, filmes de gangsters, você vai ter esses filmes que vão falar um pouco daquela questão da lei seca, você vai ter filmes que vão contextualizar a realidade deles. Então, sim, é um termo que tem muito a ver com Hollywood, que tem muito a ver com o mercado americano, mas que depois foi incorporado em outras nações, até porque, querendo ou não, a nossa base em termos de filme, não só a nossa base, a base em termos de filme no geral, ela é muito americanizada, então tem muitos termos que a gente vai incorporar para nossa cultura. Então o termo gangster, por exemplo, é um termo que vai vir para nossa cultura nesse ponto. E não é todo filme que tem uma gangue que, então esse é um filme de gangster. Não é assim. A gente precisa entender o roteiro. O roteiro preza por aquilo, o roteiro está se baseando nisso. O foco do roteiro é te apresentar essas gangues, o conflito daquele personagem. Tem a figura daquele anti-herói clássico que existe muito nos filmes de gangster. Você precisa entender, então, a concepção da ideia do roteiro, a construção narrativa, a construção do personagem, a construção das possibilidades do filme, para aí sim, esse é um filme de gangster. Ou não, esse apenas utiliza o confronto de gangues ou a questão de gangue, mas ele quer discutir uma outra coisa. Ele não é um filme de gangster. Então, não dá pra pegar, não. Então, todo filme que é de crime, que tem gangue, é de gangster. Não é assim. Você tem que entender a discussão do filme. Exatamente. Que nem o Hooligans. São gangues, mas não é um filme de gangster, né? Exatamente, são gangues. Pois é. Agora, a gente tava fazendo esse conceito, né, de gangster e mafiosos. Aí, o Daniel trouxe aqui uma polêmica. Agora tem outra polêmica que eu lembrei. O filme, por exemplo, O Gangster, com o Denzel Washington, o Russell Crowe, que é do Ridley Scott, tem o nome O Gangster, mas é um gangster que tá galgando ser um mafioso, então. Ou vocês acreditam que no final do filme ali, ele se torna, sim, um mafioso? O nome do filme, se não me engano, é American Gangster, não é isso? Isso, exatamente, Isso. Eu acho que o conceito do filme ele é um pouco diferente, porque ele não é um mafioso clássico, entendeu? É isso que a gente precisa também definir. O mafioso clássico, e aí a gente está entendendo a ideia de família, né?
essa ideia de construção, é alguém que realmente já está no âmbito da máfia. Esse gangster, ele quer construir a sua própria máfia, né? Exatamente. Ele quer passar por cima de tudo para ele ter o domínio, ele ter o controle. Eu acho que é por isso que o filme se chama American Gangster, né? Justamente por conta disso. Ele quer criar esse conceito que é incorporado do conceito do mafioso que a gente colocou aqui, de ter a família, essa coisa italiana, essa coisa de valores, conceitos que ele, enquanto gangster americano, não tem. Ele emula isso, mas não é que ele seja um mafioso. Ele tá só querendo galgar escadas para se tornar um mafioso, né? Exatamente. E o filme mostra muito isso. Inclusive, o filme flerta muito com essa coisa do mafioso família, né? Porque conforme ele vai subindo na sua escala ali de criminal, ele consegue também ir agregando familiares e ele tem uma postura, ele é praticamente um Don Corleone negro. A gente pode dizer assim. Porque ele vai se envolvendo com a família dele e ele vai realmente galgando. Ele quer ser um... É a ideia do Poderoso Chefão 2, então, que você fala, que quando mostra o Don Corleone novo, né? Por aí. Eu acho que é. Seguindo as duas histórias paralelas, né? Eu acho que sim, mas não tem a elegância do Dom Vito. Ele não tem... É difícil você comparar o Dom Vito com um outro mafioso, né? Exatamente. O Dom Vito, ele tem uma classe, ele tem uma elegância, ele tem uma negociação muito mais forte. Ele só age se realmente for o último recurso. Ele prefere negociar com você, te impor o respeito, né? Que é uma coisa que esse American Gangster não é. Ele é mais violento. Ele prefere resolver as coisas muito mais na bala, muito mais na violência física. Eu acho que essa é uma construção de personagem muito realmente do gangster americano, que eu acho que diferencia muito desse mafioso ou gangster, vamos dizer assim, mais italiano, né? Ou com descendência italiana. Tirando alguns personagens que têm mais isso. O próprio Poderoso Chefão tem a figura do Santino, né? Que é muito assim, ele é muito físico, ele é muito violento, né? Mas eu acho que é muito mais porque ele já é mais americanizado nesse ponto, entendeu? What? They got the shipment. What? They got the whole shipment. I want that son of a bitch dead. I want him dead. I want him dead. I don't care. E aí, já entrando, a gente não pode deixar de falar num podcast sobre filmes de gangster do Poderoso Chefão, porque ele é a mãe, né? O pai. O padrinho. Ele é o padrinho dos filmes de gangster, né? O cara, assim, que ele coloca, eu acho, que esses filmes, ele que dá o tom dos outros filmes, né? Ele esticou a linha de qualidade dos filmes de gangster. E é bem legal porque ele também, claro, a gente estava discutindo essa questão do filme de gangster e filme de mafioso, e o gangster e o mafioso. E o Poderoso Chefão tem muito mais mafiosos do que os gangsters de rua, né, como o Bruno falou. Então, ele é tão bom filme de gangster que ele é um filme de máfia em si, e que mostra justamente esse galgar degraus, né? No Poderoso Chefão, o Dom Vito tá no topo da escada que todo gangster sonha em percorrer, né? Assim, exatamente. Gangster lá, o grande mafioso, o grande padrinho que comanda tudo, com esse respeito, sem precisar sujar a mão de quase nunca, né? Sem precisar se preocupar com isso, porque o respeito é tanto e a máquina do crime tá tanto nas mãos dele, né? Por influências com políticos, por tudo que ele tem nas mãos e por tanta gente que obedece a ele, que ele tá lá nesse topo e ninguém alcança. E é um personagem muito meticuloso, estrategista, né? Ele tem ali ele tem o controle da situação muito forte ali, né? Dentro da máfia dele ali, né? Ele é um personagem que realmente, assim, que marcou e que fez um marco dentro da história, porque é um personagem que a gente não consegue ver no cinema tanto um personagem com um poder, inclusive um poder quase que psicológico diante de tantos outros personagens, né? E nisso eu acho que entra completamente, assim, o filme não teria metade do peso, não digo metade, enfim, não vou calcular, mas acho que o peso
que o filme se tornou hoje para esse gênero, né, vamos dizer assim, um gênero de filmes de gangster, se aqui há, isso tudo em função, na minha opinião, da atuação do Marlon Brando, porque se não fosse a atuação do Marlon Brando, ele perderia muito desse peso, porque todas essas características que você falou, Rafa, elas se dão com o jeito, com o enchimento na bochecha, com todo o peso que o Marlon Brando deu pro personagem, né? E é interessante falar que o Poderoso Chefão é uma trilogia, né? E o Marlon Brando, né? O Dom Vito Corleone já velho, é só no primeiro filme. Exatamente. Porque no segundo é a história dele novo, que eu acho que é o Robert De Niro, e o Al Pacino faz o filho dele. O sobrinho. É o Michael. É o Michael, é. E o terceiro é o Michael velho já, e é o novo sucessor, né? Exatamente. E o terceiro teve um longo tempo, né? Então deu tempo até do próprio Al Pacino envelhecer um naturalmente. bocado. Na verdade, a trilogia O Poderoso Chefão, ela trata da figura do Michael. É um filme sobre Michael Corleone e a sua jornada do anti-herói. Por que eu digo que ela é uma jornada do anti-herói? Se você for analisar o filme, e vamos pegar os 3 filmes e vamos dividir eles em atos, tá? Como é no cinema, os 3 atos do cinema clássico. Vamos pegar o filme e dividir em 3. Você tem esse primeiro chamado à aventura, digamos assim. O Michael tem um chamado, ele precisa ir para a família, ele precisa deixar de ser o herói de guerra, que no começo do filme fala que essa é a minha família, não sou eu. E depois ele se transformar na figura da família, nesse primeiro filme. No final você tem aquela sequência emblemática e linda, que ele fecha a porta na cara da esposa, que é tirando ela da vida. Ali ele se transformou enquanto Michael. Exatamente. E a figura do Dom Vito é aquele que passa o bastão, né? Ele vai preparar terreno não para o Michael assumir. Ele talvez saiba até que o Michael é o mais preparado, mas ele não queria que o Michael tivesse envolvido nisso diretamente. Ele não era o desejo dele isso, mas também não era o desejo dele que o Santino, por exemplo, assumisse, porque ele sabia que o Santino não estava preparado. Então, na verdade, o Michael assume porque não há uma possibilidade do Santino assumir. Então ele assume. Então você tem esse primeiro filme. No segundo filme você tem a comparação de como um se torna esse líder da máfia e como o outro se torna esse líder da máfia, os caminhos que cada um escolheu. Quando Dom Vito prefere abraçar a família, Michael prefere isolar a sua família. Isolar porque dentro do Michael, querendo ou não, eu acho que ele tem medo. Medo que a família pague pelos seus erros. Pague pelo... Ele quer proteger a família, mas do jeito dele, do jeito do Michael, desse jeito de realmente isolar. Ele é uma figura isolada. No final do filme a gente tem uma cena emblemática que diz tudo isso. O filme se resume naquela cena. O Michael sentado na mesa, os irmãos comendo, os irmãos falam: "Pô, como assim você vai pra guerra? Papai não vai gostar disso, não sei o que e tal." E o Michael vai e rebate eles. E quando o pai chega, todos saem pra abraçar o pai, menos o Michael. Fica sentado na mesa, isolado, sozinho. E no terceiro filme você tem a tentativa de redenção desse herói. Esse herói que percorreu todo esse caminho, que virou o vilão de si mesmo. E ele precisa se redimir. Ele precisa se conectar à família. Ele entende que tudo que ele fez é pela família. Ele se vê isolado, ele se vê sozinho. Por isso, inclusive, que o filme começa com aquela casa despencando, velha, sem ninguém, sem a família brincando, sem as pessoas juntos, que era o que o Michael, no final da vida dele, prezou. E é por isso que ele termina no final do filme, inclusive, sozinho, morrendo sozinho, porque ele se isolou tanto por querer proteger essa família, que ele encontrou, aquela coisa, ele encontrou o seu próprio vilão, ele mesmo, né? Então, eu acho que é isso, é a jornada do Michael, que, óbvio, você vê o desenrolar de Dom Vito, que é um personagem fantástico. Fantástico pela interpretação do Marlon Brando, fantástico pela caracterização que o Marlon Brando criou, fantástico pela forma que o filme é filmado, essa narrativa mais clássica, essa montagem invisível, esse Marlon Brando enquanto negociador e esse Michael enquanto estrategista. É muito bom, o filme é muito bom, a trilogia é muito boa. Mesmo quem diz que o terceiro filme é mais fraco, e aí eu não consigo isolar o terceiro filme e analisar ele sozinho, fora de contexto, eu acho que a trilogia precisa ser analisada como um todo. Ela é uma trilogia realmente de um nível muito alto, em termos cinematográficos, construção, roteiro, ideias, metáforas, enfim. E totalmente complementar, né, uma a outra, né? Uma alimenta a outra de uma maneira muito, assim, explicativa. E na verdade, você falando me veio na cabeça, porque assim, o Poderoso Chefão 3, o ano de lançamento dele foi em 90.
Mas em 84, alguns anos antes, a gente teve o lançamento do Scarface, que não deixa também de ser um filme de gangster, também com o mesmo Al Pacino, né? Só que dessa vez num papel completamente psicodélico, Psicótico, completamente insano. E daí ele sai de uma característica toda moldada por esse caminhar que o personagem dele teve dentro do Poderoso Chefão, e ele tem uma quebra. Aí eu já tô emendando com a carreira mesmo do Al Pacino, né? Porque ele tinha essa figura também de ser um cara que era desse gênero de gangster, de máfia, né? Então chamam ele pra fazer um filme onde ele toma um papel completamente oposto àquilo que tinha sido marcado lá no Poderoso Chefão. Mas o Scarface, ele, pelo que eu saiba, ele só foi concretizado por conta desse sucesso todo que o Poderoso Chefão tava tendo, e claro, com o Al Pacino que tava em evidência máxima, né, nesse período, né? E eu acho que vai muito de encontro também ao que o Bruno estava falando antes, justamente dessa dualidade do ator, em termos dele sair de um papel e ele explorar outras características, né? Porque daí você tem um Al Pacino que tinha toda essa jornada, era uma jornada assim, você vê um personagem que ele é completamente sério, um personagem envolvido pela situação que ele tá ali dentro do Poderoso Chefão, mas ele é relutante com aquilo. E em Scarface é o personagem completamente oposto, é um personagem que ele é apaixonado pelaquela loucura, assim, né, da máfia mesmo, do sangue, né, a violência vem muito mais forte, né? Mas eu acho que isso só prova o quanto, aí voltando um pouco no que eu tava falando antes, o Al Pacino como um excelente ator, mas ainda assim eu acho que a figura do Poderoso Chefão, quando se fala em Poderoso Chefão, as pessoas pensam no Marlon Brando, porque na minha opinião Marlon Brando não só se destacou mais ainda pela caracterização do personagem dele, né, do Dom Vito Corleone, como também por ele representar o sucesso do mafioso, né? Quer dizer, enquanto que todos os outros caíram, os dois personagens, né, do Al Pacino, eles caem. A maioria dos filmes de gangster mostra algum tipo de queda, algum gangster ou mafioso chegando a sua queda, não dando certo de certa maneira. O Dom Vito Corleone morreu no sucesso, né, de certa forma. Ele passou o bastão como um rei passa a sua coroa, simplesmente. Fucking crazy, stop it now, will you? Listen, you got money for that fucking commercial, you know? Fucking commercial, you don't got my money? You don't got my fucking money, huh? Jimmy, he's gonna pay. Ia pedir pro convidado agora, Bruno, fora o Poderoso Chefão, que você já demonstrou ser um amante completo do filme, assim, tem algum outro filme de gangster que você acha que é um marco pro gênero? O Bons Companheiros. Eu acho que, se você quer entender o que é o filme de gangster, pelo menos na essência, e o filme de máfia, enfim, esses complementares, você tem que ver Os Bons Companheiros e assistir na sequência o Poderoso Chefão. Eu acho que aí você vai ter uma boa ideia de como funciona essa coisa de gangster, essa coisa de máfia, enfim. Acho que são filmes complementares. Acho que o Scorsese, ele vai trabalhar muito essa questão ele gosta não de ir no topo, não de ir nos mafiosos super poderosos que jogam as cartas. Ele gosta de estudar aqueles personagens que ficam embaixo, que fazem um trabalho sujo, que fazem um trabalho braçal. Então, em Bons Companheiros ele vai estudar isso, em Bons Companheiros ele vai ir a fundo através desses personagens, ele vai te mostrar esse submundo, como é que funciona esses esquemas, como é que a polícia lidar com essa gente do dia a dia, entendeu? Não com os caras que estão lá nos seus escritórios ou nas suas mansões, enfim, como a gente vê com o Poderoso Chefão. Não. Os Bons Companheiros você vai pegar o cara da rua, né? Vai pegar o personagem que tá ali naquela ascensão do submundo dos gangsters para tentar chegar à possibilidade de ser um mafioso, de tentar chegar à possibilidade de estar na família. Então acho que o Bons Companheiros também é um marco no gênero. É porque aquela coisa, filme de gangster,
gangsters, a gente tem muitos filmes de gangsters. Antes da década de 30, na verdade, como eu falei com o Griffith, você já vai ter filmes de gangsters. Então, assim, quando vocês falaram, não, o Poderoso Chefão é a mãe, o Poderoso Chefão, na verdade, eu acho que é o ápice, né? É o ápice. Ele chega ao ponto máximo da narrativa do gênero, né? Da construção clássica, ele não é a mãe, não é ele que criou, não é dele que se difundiu a ideia, mas ele é o ápice, ele é o ponto aonde os filmes de gangsters chegam ao seu clímax mesmo, se a gente pudesse escalonar ele, né? E a partir daí a gente pode dizer, inclusive, que a gente tem o ápice com o Poderoso Chefão, aí Os Bons Companheiros, que é um filme de 90, então década de 90 ali, a gente tem muito filme bom em termos de filmes de gangster. A gente pode dizer que hoje esse é um gênero que tá ou em decadência ou que foi um pouco esquecido pelos cineastas atuais? Eu acho que não, até porque o Martin Scorsese fez Os Infiltrados não faz muito tempo, que, assim, na minha opinião é um filme excelente, assim, de nível excelente. Não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que ele é, e ele mostra muito desse tanto do pessoal que tá nas ruas, né, e da ligação com a polícia, e um pouco do povo mais no topo, e como essa polícia tenta, né, chegar nesse topo, assim. Eu acho que bem legal, e ainda entra um pouco da modernidade, né, ele é contemporâneo mesmo, então já tem detalhes nele que não seria possível na época do Poderoso Chefão e nem dos Bons Companheiros, né? Outro filme novo que acho que é um bom exemplar é o Inimigos Públicos, com o Johnny Depp, que a gente tava metendo pau no Johnny Depp aqui. Vamos falar um pouquinho bem dele, vai. Inimigos Públicos é um filme do Michael Mann. Eu acho que o filme saiu agora em 2009, faz uns 5 anos. E é legal, porque ele pega até a parte da mídia, né? Acho que o Johnny Depp interpreta um gangster que existiu realmente, que era o John Dillinger, e ele usava a mídia a seu favor. Ele falava, tô roubando o banco, que tá com o dinheiro de vocês, do povo, que não sei o quê. E é um filme bem bacana, assim. E pra mim, uma das cenas mais emblemáticas desse filme é ele entrando dentro do escritório, acho que do FBI, né, que tá investigando ele, que tá chegando perto dele, e ele entra naquele escritório com uma cara de pau, assim, gigantesca, e ele abaixa o óculos ali, dá uma olhada, vê o que tá se passando, né, e aí ele percebe ali o tamanho da encrenca que ele tá se metendo. É uma cena assim que você vê o nível de poder que de repente esse gangster ou esse mafioso ele chega a ter, quanto pra ele mesmo, entendeu? O cara olha pra ele e fala assim, não, eu tenho um poder na minha mão que eu passo a não ter mais medo de policial, eu passo a não ter mais medo de justiça, eu consigo sair dessa impune. E pra mim aquela cena é uma cena que ela é emblemática por isso, porque ela traduz essa coisa assim quase que arrogante, sabe? Que os mafiosos têm, assim. Não sei se vocês perceberam isso. Eu acho que esse Inimigos Públicos com o Johnny Depp, ele é um filme ok, ele não chega a me encher os olhos, não. Ele é um remake, na verdade, do Inimigo Público de 31, né? Pelo menos a ideia, eu acho que é um remake, sim, se eu não me engano. Acho que a ideia do Michael Mann foi fazer esse remake, sim. Que é do William Wellman, que era o diretor, e você tem o James Cagney ali, que, enfim, uma atuação brilhante como o gangster, né? E com cenas muito mais marcantes, com uma ideia muito mais interessante, né? Eu acho que faltou a esse filme Inimigos Públicos do Michael Mann talvez ousar mais, se permitir trazer alguma coisa diferente. Eu acho que o Johnny Depp, acho que ele não funciona tão bem nesse tipo de papel, sabe? Eu não consigo realmente olhar pra ele e ver esse gangster que eu espero. Não sei. Eu teria que rever o filme pra ter mais certeza, mas eu lembro que na época que eu vi o filme eu achei apenas um filme ok. Não trouxe nada de novo, não trouxe nada de interessante, não trouxe uma ideia nova realmente pra esse tipo de filme, mas é um filme ok. O Michael Mann, inclusive, é um diretor que não é dos melhores, assim, na minha opinião, ele é bem... ele é ok também, né, assim, como diretor, o Michael Mann. E a trajetória dele, os filmes dele, eu não lembro de nenhum filme dele que chame tanta atenção, assim, não sei. É um filme legal, mas que realmente não tem nada, assim, muito de novo que traga na sua narrativa. Pra mim, a única cena emblemática é essa mesmo, dele entrando e passando pelo corredor ali do FBI,
sem que ninguém perceba e tal, bem cínico. E eu acho que essa é uma cena assim que demonstra um pouco dessa característica do próprio mafioso, né? Cara, Michael Mann é um ótimo diretor, cara. Ele fez um filme chamado Fogo Contra Fogo, que tem o Al Pacino, o Robert De Niro, que inclusive serve de base pro filme do Nolan do Batman, né? O Nolan fala que se inspirou muito nesse filme do Michael Mann pra pensar o Batman, pra pensar como ele queria que fosse o filme do Batman, e acredito até que ele usou esse filme para pensar também como funcionaria o filme de crime que ele vai fazer, que é o Inception. O Inception, no fundo das coisas, é um filme de crime, né? Exatamente. Ele é um filme de crime com uma ideia diferenciada, mas me parece muito esse espelho do filme do Michael Mann nesse ponto, sabe? Da ideia de ser um filme de crime, da ideia de você ter, enfim, essa questão ali, né? Eu não sei, eu gosto do Michael Mann, eu não acho ele um diretor ruim, muito pelo contrário, acho ele um bom diretor. Eu só acho que nesse filme ele não foi feliz no que ele quis fazer. Acho que faltou a ele talvez uma ideia, mas talvez realmente trazer algo de novo pra esse filme. Um pouco mais ousado, né? É que eu lembrei do Último dos Moicanos, que eu também acho que é meio fraquinho. Então, na hora eu associei, eu falei, não, o Michael Mann, não, sei lá, eu não curti tanto, assim. Mas é porque eu liguei mais assim, eu liguei o Inimigos Públicos, que eu confesso que eu não lembro de tantos detalhes, e do Último dos Moicanos, que eu lembro que, enfim, tem as suas falhas, então, sei lá. And in America, you're on your own. America's not a country, it's just a business. Now fucking pay me. Mas nós estamos falando de filmes de gangster, a gente está esquecendo o gangster dos gangsters, o Al Capone, que é o principal lá no Os Intocáveis, né, do Brian De Palma. Exatamente. Então, e o que vocês acham dos Intocáveis, assim? Você tem ali o Kevin Costner como um policial que é completamente incorruptível, justo, e ele passa o filme inteiro indo atrás do Al Capone, que era interpretado inclusive pelo Robert De Niro, e ele vai atrás desse bandido com sangue nos olhos, assim. Ele fica completamente, por ele ter essa característica de ser uma pessoa muito honesta, de abraçar muito a justiça dessa forma tão forte, ele acaba, assim, o Al Capone é justamente o contraponto disso, né? E daí ele vai atrás do bandido com essa vontade, assim. Vocês acham que ali a gente tem também um filme de gangster que mostra um pouco isso? Ou é um filme um pouco mais pro policial? É uma boa pegada, que ele vai bem na parte investigativa também, né? Exatamente. Mas eu acho que pode ser considerado de gangster, cara, porque como a gente conversou no começo, até o Bruno falou, a essência mesmo é a gangue, né, do Al Capone, que ele queria desmantelar, que ele queria investigar a fundo, né? Eu acho que dá pra ser considerado. O filme primeiro dizer que Os Intocáveis pra mim é um filmaço, acho que todo mundo tem que ver esse filme, por vários motivos, inclusive que vai ser referenciado em vários filmes, a interpretação do próprio Sean Connery, as brincadeiras, as metáforas visuais que o De Palma se permite fazer. Enfim, eu acho que é um bom filme. Eu acho que ele estabelece uma figura diferente nessa figura dos gangsters. Se a gente for pensar, a gente começou falando muito dos anti-heróis, né? A gente falou da figura do Michael Corleone, do Dom Vito, a gente falou do Space, falou do Inimigos Públicos, enfim, a gente vai falando de mais anti-heróis. Não, aqui você tem a figura realmente de um cara incorruptível, daqui que ia fazer a lei valer, né? Aquele mundo sem lei, digamos assim, ou naquela ideia de mundo sem lei. Então eu acho interessante isso, essa ruptura, né? Você agora tem um personagem forte que é a figura da lei, que a maioria desses filmes de gangsters, eles têm o que a gente falou, né? Essa questão do anti-herói, né? Essa dualidade, esse cara que você se identifica com ele por um drama que ele passa alguma coisa do tipo, mas ele é o vilão, ele é o cara mau, ele é o ladrão, digamos assim, né? Ele tá do outro lado da lei, ele precisa ser punido de alguma forma, né? Essa ideia também muito do noir, né? O noir tem muito essa ideia da figura ambígua, o herói é sempre também um pouco vilão, né? Enfim, ele não é 100% ético, ele não é moral. Eu acho que não, nos Intocáveis você tem exatamente a diferença disso. O Al Capone ali, ele faz esse contraponto muito forte ao Elliot Ness. Elliot Ness é a figura da lei, é a lei incorporada em si próprio. É aquele que não vai permitir que seja dobrado por essa outra figura que é a figura do Al Capone, né? É assim, é um filme que realmente busca isso, né? Esse conflito ético, assim, né? Ele mostra muito isso. Eu queria também lembrar um pouco assim, já que a gente chamou o Bruno, porque o Bruno é praticamente o nosso especialista em gangster aqui, nosso antropólogo.
Que a Polícia Federal não nos ouça? Eu acho interessante a gente lembrar justamente do filme que vocês conversaram, O Cães de Aluguel, do Tarantino, junto, né, do Pulp Fiction, que também é um filme gangster, né? São dois filmes que o Tarantino, ele mergulha no gênero e ele faz dois filmes, obviamente, dentro daquelas características dele, que é um filme violento, que é um filme que tem uma série de linguagens ali intrínsecas, né, dentro do filme, que a gente percebe a violência não só nos atos da violência em si, mas a gente consegue perceber também uma violência moral, assim. Eu acho que são dois filmes que caracterizam bem, né? Acho que no Pulp Fiction, principalmente pelos personagens do John Travolta e do Samuel L. Jackson, né? Que são os gangsters. Porque o Bruce Willis, você fica meio assim, pô, mas quem que é esse cara? O que ele faz? Pra quem que ele trabalha? Exatamente. Né? Você ainda fica com a dúvida. Com os dois, John Travolta, né? Que é o Vincent Vega. E com o Samuel L. Jackson, que eu não lembro do nome do personagem dele. Winfield, é isso? É isso, Winfield, de verdade. Isso, Julius. Julius, Ele sim, sem dúvida. E agora o Cães de Aluguel, cara, é um grupo de gangster. Contratados, carteira assinada lá pra roubar os diamantes. Exatamente. Cara, eu diria que é complicado, cara. Por quê? Porque o Pulp Fiction, ele é um filme, sim, tem essa questão da gangue, né? Tem essa questão do gangster, mas eu sei, eu não acho que aí que tá, eu não acho que essa seja a discussão principal do Tarantino. Mas tudo bem, é um filme de gangster. Vamos colocar dessa forma. O Cães de Aluguel não. O Cães de Aluguel ele é um filme de gangster forçado, se a gente for parar pra pensar, né? Porque os caras não estão ali porque realmente se juntaram, eles têm uma consciência, enquanto não fazendo parte de uma mesma quadrilha. E pelo contrário, ele quebra isso, né? Aqueles caras estão ali por uma questão realmente de fazer aquele trabalho. Eles não fazem parte, eles não estão montando uma quadrilha. Eles se forçaram a agir junto pela grana. E principalmente porque foram contratados, como você mesmo falou. Foram contratados individualmente, né, Bruno? Isso. Então, é um filme de gangster? Se você for extrapolar um pouquinho, né? Se você fala, não, os caras fazem parte de uma quadrilha, montaram uma quadrilha ali, ok, eles são gangsters, estão agindo ali. Mas volto a dizer, eu acho que o Tarantino, ele desconstrói um pouco isso. Ele diz que, na verdade, ali, talvez um realmente tenha um código de honra. No fundo, é cada um por si, entendeu? É cada um querendo olhar o seu, é cada um querendo levar sua própria vantagem. Seja essa forma que você vai analisar. E que essa relação entre ladrões, ela é muito frágil, ela é muito tênue, ela tem uma linha que pode se quebrar com muita facilidade, né? Você vê, o cara era policial, mas ele se fingiu de ladrão, enquanto ele era ladrão, o cara tinha maior adoração por ele, queria salvar o cara de qualquer forma, o cara fala que é policial, ele mete uma bala na cabeça do cara. Então, quer dizer, tem toda uma desconstrução que o Tarantino tenta fazer. Acho que ele tá muito mais preocupado com isso, em desconstruir, né? Em pegar todo um gênero e, olha, não é isso aqui não, cara, é outra coisa, quer ver? Ó, é isso aqui que eu tô querendo te mostrar. Que esses bandidos que parecem que tem uma moral, que parece que tem um código de honra, todos eles ali na mesa, a gente dá gorjeta, e um fala, não, mas eu não dou gorjeta, como é que é isso e tal? Sei que, não, como assim você não dá gorjeta? Dá logo essa gorjeta, gente, como você não vai dar gorjeta? Então, parece que existe um código moral e tal, no final isso se rompe, isso se quebra, né? Na verdade, até existe um código, mas seguido por um, não seguido por todos, entendeu? Cada um tem o seu próprio código, dependendo da situação, dependendo de como lhe convém. Tem toda uma desconstrução, a gente pode ficar aqui falando horas e horas sobre isso, mas vamos dizer que sim, é um filme de gangster, no ponto de que os caras estão numa quadrilha e eles fazem parte daquela quadrilha, né? E tanto que o Tarantino, mas toda a desconstrução que o Tarantino faz, aliás, acho que todos os filmes do Tarantino são grandes desconstruções que funcionam também como grandes homenagens, né? Então, de uma certa maneira, ele faz uma grande homenagem a esses filmes de gangster, principalmente com Cães de Aluguel, né? Pelo menos é como eu enxergo os filmes do Tarantino, sempre homenageando e sempre fazendo o cinema sobre cinema, sempre remetendo a vários elementos, a muitos, mesmo que pequenos elementos que ele junta como se fosse numa espécie de quebra-cabeça, né? Que o Tarantino faz. Isso que é interessante. Então, eu acho que, de repente, é interessante se alguém quiser estudar filmes de gangster, assistir lá Os Bons Companheiros, né? Enfim, lembrar dos Intocáveis e do Poderoso Chefão e chegar no Cães de Aluguel com uma forma de quebrar tudo isso e, ao mesmo tempo, lembrar de tudo porque presta essa homenagem, né? Pelo menos é como eu enxergo. Perfeito. Eu acho que a ideia do Tarantino, acho que ele nunca escondeu de ninguém, que é exatamente isso. Ele pega os gêneros que ele gosta, ele pega as ideias que ele gosta e desconstrói tudo. Faz da forma dele, faz com homenagens, faz com críticas, às vezes, como, por exemplo, Django tem uma crítica,
crítica ali que ele faz. Então o Tarantino é um cara, não é que ele seja esperto, não quero usar essa palavra, não tem esperteza nisso, mas a arte que ele impõe para as obras que ele cria são sempre desconstruções do próprio gênero. Ele gosta de brincar com isso, ele gosta de pegar um gênero super estabelecido, e geralmente gêneros que tem a ver com violência, uma violência gráfica, seja ela em qual ponto você quiser. Então, por exemplo, ele vai pegar o western e vai desconstruir o western como nós conhecemos, colocando, por exemplo, o personagem negro como o ator principal, entendeu? Como o personagem do filme, e dentro de um filme já conhecido como Django, né? A ideia de Django. Nem se chamaria Django, na verdade seria uma homenagem ao Bom e o Mal e o Feio. Se você pensar, o filme tem até uma estrutura bem parecida com o do Bom, o Mal e o Feio. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Você estabelecendo isso, pensando dessa forma, você vai ver que o Tarantino, o que ele quer fazer? Ele quer sempre pegar um gênero, mastigar esse gênero o máximo que ele puder, desconstruir aquilo, deixar aquilo o mais mastigado possível. Ele vai e reconstrói aquilo. Aí quando ele reconstrói a maneira dele, a maneira tarantinesca, né? Que a gente brinca, né? Isso virou até uma característica do filme. Aquele filme é tarantinesco, enfim. E é isso que ele faz, basicamente é isso. Eu acho que assim, a gente pode ficar falando sobre um monte de filme de gangster. Sem dúvida nenhuma, assim, a gente tem vários. Um dos últimos e muito bons, né, também, que assim surgiu, foi justamente Os Infratores, né? Acho que foi o último filme de gangster que saiu no cinema, né? Eu não lembro da hora. Teve o Gangster Squad também, né? O Gangster Squad eu acho que é mais novo. É verdade. O Gangster Squad foi recente, se eu não me engano, com o Ryan Gosling. Foi mais recente. E teve um que eu achei que eu consideraria como um filme de gangster, até tem o Máfia no nome, que eu achei fenomenal, que é o Homem da Máfia, né? Com o Brad Pitt, eu achei fenomenal. Achei um dos meus, acho que eu colocaria ele junto lá com Os Bons Companheiros e o Poderoso Chefão como entre os melhores desses filmes de gangue. Se for pra fazer uma lista, com certeza ele estaria perto. Pra mim. Mas ele é bom. Ele, desses últimos filmes, talvez ele seja, desses que vocês falaram, Os Infratores, o Gangster Squad, talvez ele seja o melhor, sim. Talvez não, ele é o melhor. Ele tem uma ideia muito mais construída, ele tem uma crítica. Você tem a primeira, a segunda, talvez até a terceira camada do filme, se você for querer analisar. Eu acho que é um filme muito mais interessante quanto filme do que esses últimos dois que a gente falou. Mas eu não colocaria ele ao lado de Bons Companheiros e o Poderoso Chefão. Um pouquinho abaixo. Fazer isso. Não dá pra fazer isso. Se a gente for colocar, a gente teria que colocar clássicos como Inimigos Públicos, que eu citei, que a primeira, não a do Michael Mann. A gente teria que citar filmes como Scarface, por exemplo, que eu acho que aí já é uma outra vertente dessa questão do gangster. Talvez ele esteja um pouquinho mais próximo de Bons Companheiros e Poderoso Chefão, um pouquinho mais próximo, mas não do mesmo nível, entendeu? Acho que Bons Companheiros e Poderoso Chefão são o ápice realmente do gênero. Ali você estabelece o gênero. Olha, você quer entender como é que é o mundo mais abaixo dos criminosos? Tá aqui, Bons Companheiros. Vê lá, meu filho. Ah, gostou? Legal? Achou bacana? Tá aqui o Poderoso Chefão pra você entender como essa máfia joga num âmbito muito maior. Gostou? Achou bacana? Procura os filmes de 30, vê os clássicos, vê filme no ar, que você vai ver muita ideia de crime, aí depois você pode vir pra esses filmes mais novos. Tá certo. Fantástico. Eu acho assim, ó, que se a gente tivesse sempre um especialista no gênero, como a gente tem agora o Bruno Costa, o nosso podcast de contos de fada teria sido muito melhor. Cara, não me chamem pra conto de fada, não entendo nada. Eu vou ter que chamar minha esposa pra gravar. Ela entende de conto de fada. Ela é psicóloga, ela entende tudo, eu não entendo nada disso. Checando os detalhes, conferindo cada frame de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Chegando a mais um quadro do Plano Detalhe da semana, mais uma dica da semana para passar para os nossos ouvintes queridos, aquela dica assim que fica lá no pé do ouvido do ouvinte, quando ele para, ele escuta o Plano Detalhe, ele tem toda uma paixãozinha assim, né, tudo um docinho a mais, não tem não, Henrique? Cara, você tá muito animado com o Plano Detalhe. Bom, como de costume, vamos começar o Plano Detalhe também pelo convidado. O convidado aqui, Brunão, ele sempre tem privilégios, entendeu?
Que beleza, hein? Qual que é o seu plano detalhe pra galera aí, Brunão? Bom, cara, o meu plano detalhe, então, como vocês me explicaram, poderia ser qualquer coisa, né? Enfim, que a gente vê e tudo mais. A gente fez um filme de 2011, que é o Drive, e a gente falou muita coisa legal, a gente falou do Bruno Peixoto. E por que eu tô indicando esse filme? Porque eu acho que tem muita coisa cinematográfica que eu gosto. Eu acho que o Refn, ele faz um cinema que eu gosto de ver, né? Um cinema que tem um pouco do Gaspar Noé, tem um pouco do Tarantino, tem aquela violência que eu acho interessantíssima quando usada graficamente, tem um drama humano muito interessante, e eu indico pra todo mundo ouvir, prestigiar a gente lá no Cinecast. Vou fazer um jabá do meu programa, aproveitando, claro. Vejam o filme e depois ouçam a análise, ficou muito legal mesmo. Muito legal, e é um filme, né, Bruno, que ele tem uma fotografia que só pela fotografia você já percebe toda a tensão do filme, né? Exatamente, cara, exatamente. Uma fotografia realmente do cacete. Do cacete, é verdade. Bom, o meu plano detalhe é sobre um tema que tem muito cinéfilo que provavelmente nunca ia imaginar que eles têm muito a ver, que é o mundo fitness. Eu vou falar isso por dois motivos, porque eu vi dois detalhes recentemente, assim, duas coisas que eu encontrei que ligam o cinema a esse mundo fitness, e também porque eu já trabalhei com isso, enfim, né, no meu trabalho eu já tive que escrever muito sobre isso mesmo antes, não tendo conhecimento sobre ele. Tem dois filmes, um que tá nos cinemas, e que a gente já falou muito sobre ele, e outro que vai sair nos cinemas, e que tem relação com isso, porque de uma certa maneira que eles proporcionam para quem curte essa coisa de academia e de construção de músculos, que é muito mais do que culto ao corpo. Para muita gente é como se fosse um estilo de vida mesmo, né? Não tem jeito. Eu aprendi a respeitar um pouco quem leva isso muito a sério, apesar de não ser o que eu faço, né? Que quem me conhece pessoalmente sabe. Mas são dois filmes. No Homem de Aço, que quem viu sabe que o Henry Cavill ficou gigante, e tem um filme que tem muito a ver, que vai se chamar Sem Dor, Sem Ganho, que é Pain and Gain em inglês. É do Michael Bay, né? Isso. E nesses dois filmes tem muito a ver, por quê? Porque o Henry Cavill teve vídeos do treinamento dele divulgados, né, no YouTube, muita gente assiste, e esses caras que são muito ligados, e mulher também, né, que é muito ligado em treinamento, se sente incentivado por isso, e são treinos que tem, daí eles divulgam mesmo qual foi o treino. E no caso, teve uma revista, que é a revista Alpha, um dos últimos números dela, ou o último, tem uma matéria falando sobre treinamento do Mark Wahlberg, né, com o treino exatamente dele, o que ele fez pra ficar forte. Ele já sempre foi fortão, mas ele ficou muito forte pro Pain and Gain. Então, enfim, é um detalhe que eu percebi recentemente. Falei, nossa, nunca liguei o mundo do cinema com o mundo fitness, e tem bastante disso, assim. Legal, só falta você, né, começar. Só falta eu ficar fortão. Vou fazer o treino do Mark Wahlberg. Que, pelo amor de Deus, não adianta nada ficar dando plano detalhe e comendo chocolate aqui do nosso lado. Não, eu já parei com o chocolate. Bom, o meu plano detalhe aqui é baseado em um filme. Eu adoro buscar filmes na Europa, assim, eu adoro esses mercados alternativos aí. Você vai até a Europa buscar filmes, cara? Vou até lá pra buscar filme, pra ver o que tem de novo. E eu gosto muito disso, e eu me deparei aí, a gente colocou inclusive um post no Cinemação há um tempo atrás, sobre o filme Kun-Tiki. Não tem nada a ver de tique, do tipo, você tem um tique de ficar colocando óculos e tirando, sei lá, um tique nervoso e tal. É um filme, em português o título veio como A Aventura de Kun-Tiki. É um filme norueguês, ele é uma daquelas coproduções assim, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Alemanha, aqueles países nórdicos assim. E é um filme muito interessante porque ele é totalmente baseado em um documentário. Então é uma história real sobre um explorador chamado Thor, e ele constrói uma barca para mostrar como que a América do Sul conseguiu chegar até a Polinésia. Então ele faz o caminho, ele constrói uma barca exatamente igual o que o pessoal da América construía na época, e ele joga essa barca no mar e ele vai navegando pelas correntes marítimas até chegar na Polinésia. O cartaz do filme, a hora que eu vi, parece uma puta baleia embaixo do barco assim, me veio na hora na cabeça o Aventuras de Pi, mas não vá com essa sensação, porque não tem metade da fotografia que o Aventuras de Pi tem.
Não é a mesma coisa, mas é muito interessante. O meu plano de detalhe, na verdade, é assista ao filme e depois assista ao documentário, porque o documentário é de 1947. Então é um documentário completamente assim arcaico, assim, aparece o Thor lá explicando como que eles vão fazer filmagens de dentro da balsa, muito, muito interessante, principalmente para quem gosta dessa parte histórica. O que eu falo depois de um plano detalhe desse, hein, Rafael? Tipo, eu tô quase indo assistir o filme, assim, mal legal, fiquei com o olho brilhando, né? Bom, o meu plano detalhe é um convite um pouco atrasado. Está acontecendo em São Paulo vários eventos em um só lugar. Tá tendo a Anime Friends, que é um dos maiores eventos de anime, junto no mesmo local a Brasil Comic Con. Comic Con que agora começa semana que vem nos Estados Unidos. Acho que é agora dia 18 que começa, se eu não me engano. É o maior evento de cultura pop do mundo. Então vamos ter Anime Friends, Brasil Comic Con, Asia Fest, Encontro Internacional de RPG e ainda a JediCon. Todos lá no Campo de Marte, na cidade de São Paulo, na Avenida Santos Dumont. Agora que você está ouvindo o nosso podcast, vai ter na quinta, sexta, sábado e domingo, 18, 19, 20 e 21 de julho. Pra quem tiver por Sampa ou puder vir pra cá, vale a pena. Eu vou comprar lá meus mangá do Inuyasha, as revistinhas do The Walking Dead, com o chapeuzinho do Pikachu. Os nerd pira, né, nesses eventos. Os nerd pira. Quem quiser autógrafo do Henrique, ele vai estar com uma camiseta com flores e um chapéu de cartola. Então vai lá e pede um autógrafo pra ele. Com uma plaquinha, autógrafo grátis. I knew that I would. So good, but I got you. So good, but I got you. Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 46. E a gente só tem que agradecer a participação do Bruno, agradecer a participação aqui do Dani, do Henrique, que mais uma vez estiveram presentes no podcast. E eu achei esse podcast do caralho, meu. Nossa, ficou muito bom, ficou muito rico, né, por tudo que a gente conseguiu debater sobre o tema. E é isso aí, obrigado a todo mundo, valeu Bruno, valeu Rafa, valeu Henrique, valeu pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora até o final. E até a próxima semana. Valeu, galera, agora deu até vontade de ouvir a música do Ei, Al Capone, vê se te orienta. Ouvi um Raulzito depois aqui do podcast. E vou agradecer ao Bruno Costa, que aceitou meu convite, que é um grande parceiro meu e do Cinemação. Realmente é muito bom sempre poder falar de cinema, poder falar, somente relembrar filmes que a gente, né, sempre quer falar ou tem a curiosidade até de falar e tal, mas às vezes não dá tempo ou ainda não chegou a possibilidade de falar de um filme. E aqui a gente pode relembrar aí vários filmes, muitos filmes bons. Eu acho que a galera que gosta de filmes de crime, de filmes como Inception, por exemplo, que a gente citou, referências a esses novos filmes de Gangster Squad, ou mesmo esses Inimigos Públicos, ou Lawless, que a gente falou, enfim, tantos filmes novos que estão sendo lançados aí, que tem até uma pegada, assim, os filmes do Guy Ritchie, que a gente não citou, mas os filmes do Guy Ritchie acabam também falando um pouco sobre gangues, enfim, e a galera também gosta, tem uma linguagem bacana, o uso do Tarantino que a gente falou, enfim, são muitos e muitos filmes. Cara, busquem os clássicos também, vão atrás de onde surgiu o gênero, busquem esse filme que a gente falou, esses filmes que a gente falou, Poderoso Chefão, Bons Companheiros, enfim, Inimigos Públicos, a versão original, tantos e tantos outros filmes que permeiam aí. Eu vou mandar um link pro pessoal de 101 filmes sobre o assunto, sobre o gênero, que eu acho que a galera pode aí, tem material pra ver, enfim, e se divertir bastante. Valeu, Henrique, valeu, galera, valeu, Daniel, valeu, Rafael, muito obrigado pelo convite, espero voltar outras vezes e vamos marcar o Cinecast lá com vocês também. Show de bola, já tá marcado, a hora que vocês quiserem, vamos nós três lá. Para invadir o Cinecast. Tranquilo. Beleza, o podcast Cinemação número 46 fica por aqui e a gente se vê na próxima. Cuidado!